Oi pessoal, muito bom dia, começando nossa semana hoje, na terça-feira, dia 15/7/2025. Por que na terça, Ricardo? Porque o vídeo de segunda-feira ficou gravado no sábado à noite. Então eu tive o domingo inteiro e a segunda inteira aí. Mas eu não descansei não, tá? Eu tava trabalhando em cima das ferramentas aqui do GeraSorte, tá? Atualizei toda a parte de novos valores lá na área de fechamentos, então tá tudo funcionando, tudo bonitinho, tá tudo já atualizado já com os valores normais. E eu coloquei uma nova matriz na ferramenta Excluir Colunas que eu quero mostrar para vocês hoje. Na verdade eu criei duas matrizes, mas eu vou testar ainda a outra matriz com mais calma, tá? E depois amanhã eu mostro para vocês. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui que esse concurso aí, concurso de ontem, o 3.442, não foi nada bom para a parte de rateio. Tivemos aí 4 ganhadores, vão levar para casa R$ 265.606,19, um valor muito baixo, até porque tivemos 4 ganhadores também. Mas se você multiplicar isso daqui por 4, não chega aos 1.800 aí, que é a estimativa de prêmio. Então foi um valor de captação aí muito baixa. E para 14 pontos tivemos uma enxurrada de ganhadores, então muitos, mas muitos ganhadores mesmo. Então as dezenas não saíram, foi um concurso até que as dezenas saíram distribuídas bem, né? Mas para 14 pontos, R$ 322,42 é um prêmio extremamente baixo. Tá? Lembra que eu falei para vocês? Um prêmio considerado bom é acima de 1.500. Então, um prêmio como esse, a gente já vê que teve muitos ganhadores. Para se ter um prêmio acima de R$ 1.500, precisa ficar na faixa aí de 200 ganhadores, aproximadamente 250 ganhadores aí no máximo, tá? Mais que isso daí acontece, né? Essa divisão absurda aí. Beleza? Mas não desistam, meus parabéns a todos vocês. E tá aqui então o sorteio do 3.442, anota aí dezenas na tela: 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23 e 25. Duas bolinhas vermelhas, uma para ímpares. Pode ter sido isso, né? Muita gente aí ainda apostando em muitas dezenas ímpares, né? 11 dezenas ímpares é totalmente fora do padrão. O padrão é o que mais acontece, tá? É vir entre 6 e até, no máximo, 9 dezenas ímpares, tá? Esse daqui são os limites, né? Que a gente chama de padrão. Para cada critério aqui, para cada estatística, tem um padrão diferente, porque é uma quantidade diferente de dezenas. Então, como isso daqui veio muito maior do que a gente esperava, a bolinha fica vermelha. E o padrão de colunas também, o 44421, não está entre os 3 primeiros gabaritos. Eu vou deixar linkadinho aqui um vídeo de gabaritos de linhas e colunas para vocês saberem quais são os 18 gabaritos de linhas, quais são os 18 gabaritos de coluna, como que a gente interpreta, como a gente aplica isso nos nossos jogos, tá? E por que fica até o terceiro gabarito, então por que fica ele verdinho, como foi o caso de linhas aqui, tá? E vermelho para o caso de colunas. Região dos primos veio 6 dezenas, 5 na cruz, 11 ímpares, 10 na moldura, 5 de Fibonacci, 7 na progressão, 8 repetidas do último concurso, padrão de linhas 43332, padrão de colunas 44421. Bom, olha, tem uma notícia muito triste também, né, para quem faz os jogos no Loterias Online, tá? Essa última atualização do Google inabilitou, desativou as extensões que a gente usa aí para mandar os nossos jogos para o site da Caixa, então via navegador, tá? Se você tem algum outro programa aí, provavelmente ainda consiga funcionar, né? Consiga funcionar. Porém, as extensões conhecidas aí, elas deixaram de funcionar. Então, se preparem, né, para quem faz jogos diários aí, tenta buscar uma outra solução. Eu não tenho uma solução, porque eu não sou desenvolvedor de extensão, tá? Mas parece que tem novos critérios aí e as extensões não se adequam. Não foi só as extensões de loteria, não. Eu tive diversas outras extensões famosas também desabilitadas e eu perdi o acesso. Tá? Uma das maneiras que eu encontrei assim muito rapidamente,
né, conversando com o meu grupo, né, um dos integrantes sugeriu o navegador Edge, né, falou assim, para o Chrome desativou, para o Firefox desativou, para o Brave desativou, mas para o Edge não desativou. Eu não sei se é porque não atualizou ainda o mecanismo, né, lá do navegador, tá? Eu não sei. Se alguém tiver alguma informação, pode deixar nos comentários aqui para ajudar outras pessoas. A solução, assim, que eu encontrei, não é uma solução ideal, mas eu acho que vai resolver aí, né, temporariamente, é a gente instalar um navegador portável, né, um Google portável, um Chrome portável, né, que aí dá para você fazer isso. Eu só tô dando a minha sugestão, tá? Mas eu não sei até onde que tem risco isso, tá? De você colocar alguma coisa, porque vai ser um executável, então passe aí pelos seus antivírus, né? Tenha certeza de estar fazendo outro, colocar numa máquina virtual, tá? Tenta isolar aí da sua máquina, mas uma das soluções que eu encontrei foi essa, foi de colocar, eu testei e funcionou. Mas, né, nem tudo é flores, né? Porque ela funciona enquanto está aberto. A partir do momento que você fechou e abre de novo o Google Portável, né, o navegador portável, ele desabilita de novo. E aí o que você tem que fazer? Deletar toda a pasta, né, instalar de novo as extensões, né? Então, um trabalhão danado. Então, até que a gente não tenha uma solução aí, ou se você não utiliza um outro tipo de software que importe as extensões, então a gente está bem prejudicado aí, tá? Então, quem tiver alguma sugestão aí, alguma nova extensão que funcione, hein, pode entrar até em contato comigo aí, que eu passo também no vídeo, se vocês autorizarem, legal? Ou deixa também nos comentários aqui, né, o procedimento que você está usando aí para enviar os seus jogos do seu computador, do seu navegador, para o navegador da Caixa, lá para o Loterias Online. Beleza? Então tá aqui, então, primeira tela, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na parte dos comentários. Quero agradecer demais, né? Tivemos aí, por ter deixado o vídeo ontem, o vídeo gravado desde o sábado à noite, teve 426 visualizações, não é muito, não chegou aos 100 likes, mas tivemos bastante comentário, bastante interação, tá? Eu li cada um dos comentários, então eu quero agradecer de coração cada um de vocês aí que empenhou alguns segundos, alguns minutos aí para escrever palavras aí tão bonitas aí, me ajudando, né, me incentivando. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Bom, vamos para a nossa ferramenta, né? Eu também estou querendo fazer uma atualização nessa parte de estatística aqui, tá? Tá dando problema ontem, também quebrei muita cabeça com isso daqui. Acredito que eu cheguei numa solução. Nossa matriz de 14 pontos não premiou com 15 pontos aqui. Bom, eu desativei aqui estatística só para não efetuar aqueles dois processos lá de conferir as ausências, ele vai conferir porque ele tem que conferir as premiações aqui. Mas montar as estatísticas ele não monta. Então, a partir do momento que você muda aqui, então a gente sempre confere então essas pequenas matrizes, né? Uma delas é essa daqui, né, de 12 pontos. Essa mesmo? É uma matriz de 12 pontos, né, que a gente espera sempre que ela premie com uma premiação maior. E ela premiou, né, premiou com 13 pontos. Com apenas 10 jogos, a gente tem que acertar 5 dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, dos 7 números que aparecem nessa linha, ou nessa linha, ou nessa linha. Então, tivemos 3 resultados, a gente clicar aqui em desdobrar, seriam 63 possibilidades diferentes da gente fazer 13 pontos com apenas 10 jogos, tá? Uma das matrizes que eu acompanho, então, é essa. Outra matriz que a gente acompanha é essa daqui, olha, essa daqui já você não precisa acertar 5, precisa acertar 4. Por quê? Porque o segundo parâmetro é igual a 19. E a gente também sempre espera que ela premie com um número maior que está aqui, né? Se aqui é 12 fechado em 100%, premiou, tá? Premiou com 13 pontos, então com 4 jogos apenas. Aqui eu preciso acertar 4 dos números que aparecem aqui, beleza? Aqui a outra matriz, então, é essa daqui que a gente acompanha, que é olha, muito boa, né? Essa matriz aqui que eu desenvolvi.
É uma matriz não fechada em 100%, fechada em apenas com 99,71% de cobertura para 11 pontos, mas até hoje ela não falhou, tá? Então, em todos os concursos, pelo menos 11 pontos ela premiou em um dos 3 grupos de 18 dezenas. Se são 18 dezenas por linha, aqui 18 colunas, significa que para mim, se chegar a 15, eu preciso eliminar 3. Eu preciso escolher 3 colunas aqui para eliminar. E qualquer uma desses 3 números que aparecem aqui, se eu tivesse colocado, eu teria feito 13 pontos com apenas 3 jogos. Legal? Bom, a outra matriz que eu quero mostrar para vocês foi aqui, olha. Então, eu coloquei essa matriz aqui, tá? Uma matriz também, gostei bastante do desempenho dela, só que para esse concurso aqui ela não premiou com 13 pontos. Por quê? Porque é uma matriz com 5 números fixos, tá? Então são 5 números fixos, tem apenas 19 linhas, então a gente tem que também acertar 3 números que aparecem aqui, ou 3 números que aparecem aqui, ou se tivesse premiação, 3 números que aparecem aqui. Mas olhando aqui, olha, o concurso anterior, o 3.441, tá vendo? Com apenas 19 jogos, teria premiações com 14 pontos. E não teria poucas não, a gente teria aí, ó, clicando no D, teria 7 possibilidades acertando apenas 3 conjuntos, ou 6, o 7, o 10, ou 6, o 7, o 12, ou 6, o 10, o 12 e assim por diante, tá? 7 possibilidades de fazer 14 pontos com apenas 19 jogos, tá? E acertando 3 números, tá? E aqui eu não fiz nenhum tipo de alteração na matriz. Você pode ver que a matriz ela tem 5 números fixos representados por esse penúltimo parâmetro aqui, ó. Então, se você olhar aqui, ó, na caixa, na caixa de entrada aqui, do 01 até o 05, repete em todas as linhas. O que eu posso fazer? Eu posso mudar isso daqui clicando aqui em editar. Tá? Vamos voltar aqui para o último concurso para me mostrar em cima do último concurso, 3.442, que não premiou nem com 13, nem com 14, nem com 15. Premiou somente com 11 e com 12 pontos. Então, se eu tivesse editado essa matriz aqui, olha, tá vendo? Os 5 primeiros números eu teria que ter acertado, então teria que ter batido aqui com o concurso. Aqui, o que veio? Só veio o 01, o 03 e o 05. Então, eu errei 2 dezenas aqui. Vamos pegar, vamos selecionar tudo. Vamos marcar, então, 5 dezenas que apareceram no sorteio, como se a gente tivesse acertado. Então, eu vou marcar, então, o 05, o 10, o 16, o 21 e o 25, tá? Percebeu que, ao selecionar tudo, deixar tudo pretinho e depois marcar mais uma vez em cima das dezenas, deixando elas vermelhinhas, elas caíram aqui para as primeiras posições, então, que são as posições das fixas. E o que eu faço aqui, eu recombino, então, a matriz. Então, eu clico aqui em combinar novamente e olha o resultado aqui, olha. Será que eu errei alguma coisa aqui, ó? 5, 10, 16, 21 e 25. Ah, sim, é porque é 13 pontos. Eu achei que teria dado 14 aqui. Talvez se a gente tivesse colocado uma outra dezena como fixa. Vamos tirar o 16 e vamos colocar o 01, só para ver. Então, 01, 05, recombina essa matriz. Teria dado 13 pontos também, mesmo acertando as fixas, tá? É uma matriz para a gente acompanhar. Coloquei agora, eu gostei dos resultados anteriores, sem mexer na estrutura da matriz. Do jeito que ela carrega aqui com os 5 primeiros números fixos, eu gostei da performance dela. Vai de vocês aqui reordenar essa matriz ou rotacionar ela. Você pode rotacionar para poder testar aqui com outras dezenas. Aqui deu 13 pontos também. Rotaciono de novo. Sempre espera um pouquinho para... aqui não deu 13 pontos, porque provavelmente errou muitas dezenas. Rotaciono de novo, aqui deu 13 pontos. Então, 13 pontos vai dar com frequência com apenas 19 jogos. Mas por que não deu 14 pontos? Porque a matriz foi feita para 13 pontos. E ela só tem que eliminar 3 colunas. Então, além de acertar as fixas, também é uma barreira a mais a gente também colocar aí 3 números para transformar
o prêmio que está aqui, né? Ele vai entrar aqui, que são os jogos que a gente vai apostar. Tá? Mais uma matriz, então, e eu estou trabalhando em cima da matriz... Deixa eu ver qual matriz que eu coloquei. É uma matriz de 13 se acertar 14, eu acho, que eu estava criando, tá? Amanhã eu mostro para vocês. Se eu não mostrar amanhã, eu mostro durante a semana. Beleza? Posso fechar aqui, então você pode acompanhar aqui várias matrizes, você pode colocar a sua própria matriz aqui, então é uma ferramenta excelente. Eu estou colocando cada vez mais recursos porque está chegando a Loto Fácil de Independência e eu espero que muita gente use e muita gente premie. Então, vai acompanhando os vídeos, como que você pode usar essa matriz, tá? Utilize, faz o arroz com feijão, faz o básico. Melhor ainda, vai testando até próximo ao Loto Fácil de Independência, vai testando essa ferramenta, não precisa apostar. Faça testes, como se você fosse apostar, mas você não aposta. Você acompanha, faz o acompanhamento, tá? E depois você conta aqui pra gente os resultados. Beleza? Então paramos aqui. Vamos voltar então, primeira tela, que é onde eu organizo as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos. Desse conjuntão aqui das 10 melhores, você vai escolher de 5 a 8 dezenas. Desse conjunto das intermediárias, você vai escolher de 3 a 4 dezenas. E aqui você vai escolher o que faltar, que vai dar entre 3 e 6 dezenas, tá? Com 4 ou 5 joguinhos, você já dá uma rasteira nas probabilidades, já consegue entrar numa zona de premiação aqui. Beleza? Aqui 3 conjuntos de 17, 3 conjuntos de 18 e 19, que eu vou deixar lá no blog Geral Sorte, para você copiar e colar. E você já aproveita e copia e cola também os jogos prontos. 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados com 3 condições específicas. 9 repetidas do último concurso, com 4 de Fibonacci e exatamente 8 números ímpares. Tá? Então, principalmente 4 números de Fibonacci já está com um atraso grande, já está na hora de sair. Então, daqui a pouco a gente chega na estatística individual para a gente ver, né, como que está esse critério. E esse é o padrão visual comportamento individual das dezenas. Então, as dezenas foram bem distribuídas aqui, não tivemos nenhuma máscara, tá? Dezena 3 se tornando presa, né, a partir de hoje. Dezena 4, que era presa, já não é mais. Dezena 09 era um retorno após a falha, retornou com sucesso. A dezena 12 também era um retorno após a falha, mas não retornou, tá? O retorno após a falha é quando ela ficou presa por 4 ou mais concursos. Neste caso aqui da 9 ficou presa por 4 concursos, sofreu a falha e logo em seguida retornou. Não aconteceu com a dezena 12, mas aconteceu com a dezena 15, também que era presa por 4 ou mais concursos. Neste caso ficou presa por 5 concursos, falhou e logo em seguida retornou aqui. Então retornou com sucesso, retorno após a falha. Dezena 16 continua presa. E temos aí várias candidatas para se tornarem presas hoje à noite. Dezena 01, que já está com 3 concursos. Se for sorteado hoje à noite, é considerada presa, assim como a dezena 18, dezena 21 e dezena 25, todas com 3 concursos, né, prestes a se tornarem presas, tá? Então, esse daqui é o padrão visual comportamento individual das dezenas. Ciclo das dezenas. Bom, mais uma vez não se fechou o ciclo com 2 concursos, portanto, essa linha ainda é inédita, né? Você não deve, né, gastar o seu dinheiro em coisas impossíveis como essa, tá? Como eu sempre gosto de comparar, é a mesma coisa de você jogar de 01 a 15 ou de 02 a 16, tá? Não faça esse tipo de brincadeira porque você está tirando a possibilidade de colocar uma premiação de 15 pontos aí no seu bolso. Temos 2 concursos dentro do ciclo, 3 dezenas para fechar esse ciclo, né? Tá num cenário bom. Eu não gosto quando tem mais ímpares do que pares, então eu sempre aposto na falha da dezena. E a moça da bolinha, como deve estar escutando, ela vai provavelmente deixar fechar o ciclo, tá? Se você acredita que vai fechar o ciclo, você pode colocar essas 3 dezenas aí nos seus jogos, tá? Eu acredito que não vai fechar, tá? Então eu vou pegar essas 3 dezenas. Vou vir aqui na própria estatística, aqui, eu vou clicar aqui em estatística, vou vir aqui, olha, no menuzinho aqui, abrir essa caixinha de opções, clicar aqui em estatística personalizada, tá? As 3 dezenas que eu copiei, eu colo dentro desse campo e clico aqui em gerar. Pronto, ele assumiu as 3 dezenas e agora eu tenho um quadro com 4
situações aqui. Podem não vir nenhuma dessas 3 dezenas, que não é provável porque não está amarelo. Pode vir uma, pode vir duas e pode vir até 3 dezenas, mas também não é provável porque na linha não está sinalizada em amarelo. Então o que pode acontecer é falhar de 1 a 2 dezenas aqui, que é o que eu também acho que vai acontecer, tá? Eu apostaria em 2 dessas 3 dezenas aqui, porque é o que mais acontece aqui. Então, esse número aqui é o maior número dessa coluna de frequência. Beleza? Números primos, essa região do volante, tendências para vir 2, 3, 7 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para vir 4 e 6 dezenas. Números ímpares, tendências para vir 6, 8, 10 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para vir 7, 9 e 12 dezenas. Números de Fibonacci, aqui, gente, onde eu falei para vocês, já está 2 vezes mais atrasado do que o normal. Então, essa é a estatística individual de números de Fibonacci. Está aqui, então, uma tendência para vir 4 e para vir 6 dessas 7 dezenas que compõem a região de Fibonacci. Números na progressão, tendências para vir 2, 3, 4, 6 e 8 dezenas. Ciclo dos primos, fechou. Ciclo da cruz, faltando 2 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo dos ímpares, dezena 17 para fechar esse ciclo. Ciclo da moldura, fechou. Ciclo de Fibonacci, dezena 08 para fechar esse ciclo. E ciclo da progressão também fechou. Então, perdemos a referência. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, né, tenta sempre acompanhar, né? Eu estou sempre mostrando essa ferramenta única, que é a ferramenta Excluir Colunas, que é a ferramenta mais direcionada que tem para o prêmio. Então, você abandona, né, a parte de fechamentos, que é uma coisa muito convencional, que anos e anos todos usam, e eu trouxe uma ferramenta diferente para vocês, que ela já trabalha com a premiação, então você só tem que acertar a ausência das colunas, tá? Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.